Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Melli, esse é o canal História Mal Contada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. Já deve ter um tabacudo aí. Ai Rodrigo, o feudalismo é chato, eu prefiro a Segunda Guerra Mundial. Meu filho, tu vai aprender ó, de uma forma chuchu beleza. Acompanha aí. O feudalismo foi um sistema político, social e econômico que predominou na Europa lá na Idade Média e ficou marcada pela descentralização política, pela imobilidade social e pela autossuficiência econômica dos feudos. Começou a se desenvolver depois da queda do Império Romano lá no século V e se consolidou no século X e chegou no seu auge como bandidão lá no século XII. E começou a ruína dele, começou daquela decaída tipo, pô, tamo fracão, mano, tamo ficando na merda, lá no século XIII. A partir do século V, com o enfraquecimento do Império Romano, a Europa começou a sofrer diversas invasões de bárbaros, como os vândalos. Por isso que vem esse termo. Ah, esse cara tá vandalizando. Porque os bárbaros chegavam lá, quebrava tudo e era isso mesmo. Por isso que hoje em dia chamam o nego de vândalo, é por causa deles. E tínhamos também os anglo-saxões, que desembarcaram na Inglaterra, e os lombardos, que se instalaram na Itália. Eles destruíram as instituições romanas, não só romanas, né? Mas, com exceção dos francos, eles não conseguiram substituí-la por outro estado forte. E com a tomada do comércio pelo mar Mediterrâneo e pelos árabes, porque os árabes eram os brabos, filho, ele tomou logo o mar Mediterrâneo, nos séculos 7 e 8, deixou os europeus ainda mais enfraquecidos. O clima de insegurança e instabilidade prosseguiu até o século IX, quando uma nova onda de invasões rolou, realizadas pelos húngaros magiares. Mas quem é húngaro magiares? Tipo, tem os húngaros e tem os magiares. É tipo húngaro da etnia magiares. É tipo uma ramificação ali. E pelos normandos. Os normandos você conhece, os famosos vikings. Como forma de defesa, os nobres começaram a construir castelos que serviam como fortaleza e os mais pobres se instalavam ali ao redor. Eu aposto que se você já viu Vikings ou The Last Kingdom, você tem uma imagem bem clara de como isso funcionava. Se você não viu essas séries, corre lá e vê que vale muito a pena. Essas propriedades, elas ficaram cada vez mais isoladas uma das outras, o que criou a necessidade de produzir o que era necessário para sobreviver. A agricultura, então, se tornou a atividade mais importante da época. A produção era voltada para o consumo interno e o comércio ele era quase nulo. Quase não existia comércio naquela época. E os donos de terra eram os tabacudos da vez, porque eles que se tornaram os chefes políticos e os militares. Então dava aí o início do feudalismo. A principal característica política do feudalismo era a descentralização do poder, ou seja, o rei tabacudo ele tinha pouca ou nenhuma autoridade. E em troca de ajuda militar, era comum que ele cedesse grandes porções de terras, que eram os feudos, para os membros da nobreza. Esse costume, o beneficium, deve vir do latim, era um hábito comum entre os nobres, deles doarem terras entre si. O proprietário que recebia a terra era o vassalo, então ele jurava fidelidade e ajuda militar ao doador, que era o suzerano. E o suzerano, por sua vez, jurava proteção ao vassalo. Não ficou claro? Vai ficar chuchu beleza agora para tu entender. Finge que o vassalo era o quê? Um nobre e o suzerano é o rei. O rei, ele tá ali no topo, né? Tamek. Então o rei, ele te dá terras e você dá ajuda militar para o rei. E o rei, em troca, ele te dá proteção. É basicamente isso. E vamos para a estrutura social dessa bagaça. Tínhamos os oratores, que é igual o clero. Era o pessoal que orava. E os belatores, que chamamos de nobreza, que era o pessoal que guerreava, ia pra batalha, esses tabacudozinhos assim. E tínhamos os labatores, que eram os camponeses, o pessoal que trabalhava. Os senhores feudais, eles podiam pertencer tanto à nobreza quanto à igreja. A posição que essas pessoas ocupavam na sociedade era determinada pelo nascimento, ou seja, a mobilidade entre os estamentos, entre a pirâmide social era impossível.
Caraca, Rodrigo, não entendi não. Se você era um camponês, você nunca ia ser um nobre. Se seu pai era sapateiro, muito provavelmente você também seria sapateiro. Você seguia sua condição de nascimento. Você não tinha como ascender socialmente. Tipo, você fazer uma faculdade, virar médico e tá ali na classe média, assim, não tinha, era impossível nessa época. Os servos, eles não eram escravos, até porque eles não pertenciam ao senhor, mas dependiam totalmente da estrutura que ele possuía. Então, em troca do direito de usar a terra, eles pagavam uma série de tributos. Era tipo um aluguel de merda. Uma das principais obrigações servis era a corvéia, que era nada mais nada menos que o trabalho gratuito. Tínhamos a talha, que uma porcentagem da sua produção ia para o senhor, tabacudo. E tínhamos a banalidade, que era o pagamento pela utilização de instrumentos e benfeitorias do feudo. Pra tu ter noção, até o pedágio de uma ponte podia ser considerado uma banalidade. E uma curiosidade muito legal, o feudo não se limitava a terras. Uma ponte também poderia ser um feudo. Olha lá, um senhor feudal que tinha um rei, por exemplo, te deu a permissão de você cobrar impostos naquela ponte. Então aquela ponte era um feudo. Além dos servos, nós tínhamos os vilões. Não é vilão de filme de Batman, não. Era o pessoal que morava nas vilas. E eles eram trabalhadores livres que eram ligados a um servo. Tínhamos os pequenos proprietários que usavam de mão de obra familiar. Era o MEI da época. Um dos principais sintomas da crise do sistema feudal foram as revoltas camponesas, a partir de 1358, começando pela região de Flandres e se espalhando por toda a Europa. A causa principal foi a queda da produtividade da agricultura entre os séculos XI e XIV, que em conjunto com o crescimento populacional e a resistência da nobreza em reduzir o excedente que lhe cabia, causou fome aos camponeses. Na França, receberam o nome de Jequier. Vai estar aí na tela, não sei pronunciar não. E eles colocaram fogos em castelos, assassinaram nobres, mas a nobreza contra-atacou, matando cerca de 20.000 pessoas. Rebeliões também aconteceram na Inglaterra e no norte da Itália. Além das revoltas, a peste negra chegou à Europa. Em 1347, pelo porto de Genova, a epidemia que era transmitida ao homem pela pulga do rato, eles não sabiam disso nessa época, ela se alastrou numa velocidade absurda e matou quase metade da população europeia. A guerra também atingiu a Europa. A pretensão do rei inglês Eduardo III, que disputava a sucessão do trono francês, provocou a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. No decorrer desse conflito, destaca-se a mística Joana d'Arc, que alegava receber mensagens divinas desde criança. Sob sua inspiração, as tropas francesas conquistaram importantíssimas vitórias e ela se tornou heroína nacional. Vale dizer que ela é padroeira da França e uma santa da Igreja Católica. Capturada pelos ingleses, Joana d'Arc foi acusada de crimes de bruxaria e condenada a morrer na fogueira. Ela foi vítima da Inquisição. Quando a guerra terminou em 1453, a França ela recupera todas as suas possessões que estavam sob domínio inglês. No caso, ela venceu a guerra e assim mantendo a sua soberania nacional. As principais consequências da crise feudal foram o enfraquecimento da nobreza e a flexibilização das relações de servidão. Depois desse conflito, muito do poder que era associado à nobreza foi transferido aos reis, e com isso fragilizou aquela relação feudovassalística, que no caso era o vassalo, o suzerano, e acabou rompendo, assim, no caso, colocando um fim no sistema feudal. O sistema se ferrou. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deu um trabalhão para gravar ele. Então deixe seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeo nenhum. Eu vou ficando por aqui, então até a próxima.